Nesse vídeo aqui você vai aprender sobre engenharia de prompt. O que que é engenharia de prompt, por que que é bom engenharia de prompt e quais são as ferramentas, as peças que compõem uma boa engenharia de prompt, ok? Nesse vídeo eu quero mostrar para você uma visão um pouco mais aprofundada do que comumente a gente vê por aí. Tem bons vídeos falando sobre engenharia de prompt, mas na maioria deles o que você tem no final é um prompt mestre, vamos dizer assim, onde você consegue pegar, preencher ali alguns espaços em branco e assim conseguir respostas melhores da inteligência artificial. Isso é uma coisa muito boa, simplifica a engenharia de prompt para quem não quer se aprofundar nesse tema, só que tem coisas a mais que você pode aprender. Então, nesse vídeo aqui, tanto você que quer se aprofundar, você vai entender melhor sobre engenharia de prompt, quanto você também que às vezes não quer se aprofundar, mas gosta de ter essa visão macro, entender que peças que tem, como que funciona. Se você quiser algum dia se aprofundar, o que que você procura, o que que você faz, como é que você entende e separa elementos e componentes de um prompt, enfim, minimamente você vai ter essa visão aqui, ok? Só antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copywriter, estrategista, gestor de tráfego, automações, programador. Gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do mercado de infoprodutos. Então, se você é infoprodutor, precisa de uma assessoria, uma consultoria ou uma peça de marketing isolada, como uma copy, uma página de vendas, entra aqui em contato comigo para a gente poder conversar sobre isso, ok? Só avisando também, esse canal aqui é um canal para infoprodutores. Engenharia de prompt é algo mais genérico para diversos mercados, só que esse canal aqui é um canal para infoprodutores. Se você é infoprodutor ou trabalha nesse mercado, considere então se inscrever aqui no canal e ao final do vídeo considere deixar o seu like, ok? Vamos lá então. Vou compartilhar minha tela. Essa aqui é uma imagem gerada, claro, com inteligência artificial. E aqui eu tenho os elementos que representam o princípio da engenharia de prompt. Depois que eu falar os princípios, eu vou voltar nessa imagem e você vai conseguir memorizá-los de uma maneira muito mais fácil, né? Porque a gente tende a memorizar imagens de maneira muito mais fácil do que listas, palavras, enfim, conceitos, né? Vamos lá, eu quebrei esse documento aqui em algumas partes. Ah, lembrando, esse documento aqui é um documento que eu escrevi para mim. Estou compartilhando com você, explicando aqui para você como funciona a engenharia de prompt. Esse é um tema que eu nem acho que é tão interessante assim, que infoprodutores iriam achar tão interessante assim, mas é um tema que eu gosto e eu acredito que o canal aqui do YouTube tem que ter coisas que eu gosto também. Enfim, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, de fazer esse tipo de abstração dentro das coisas que eu aprendo, e esse aqui é um trabalho que eu estou gostando de fazer com relação à engenharia de prompt. Vamos lá então. Eu quebrei em princípios, que você precisa entender muito bem, em técnicas, na iteração que você faz, o refinamento dos seus prompts e das conversas. Tem aqui uma dica para você testar simultaneamente, eu vou falar sobre isso. Não vou mostrar, mas vou falar sobre isso caso você queira se aprofundar. E ao final aqui tem um exemplo de um prompt mestre que eu vou passar para você. Na verdade, eu vou passar todo esse documento aqui para você, vai estar no primeiro link aqui da descrição, ok? Se você quiser baixar essa documentação aqui, eu vou passar para você da forma como ela está aqui. E se inscreve no canal porque esse tipo de questão é algo que está sempre evoluindo. Eu estou aprendendo muito, estou usando freneticamente as inteligências artificiais e também as próprias estão evoluindo bastante. A cada momento, a cada dia, a gente ouve falar de alguma notícia, de alguma inteligência artificial nova ou uma versão nova saindo para a gente poder utilizar e sermos mais produtivos no nosso trabalho, ok? Se inscreve aí no canal, considere se inscrever. Então vamos lá então. Bom, o que que é engenharia de prompt, né? Essa descrição aqui, para não tomar o meu próprio tempo, eu perguntei para o ChatGPT. Então vamos lá, engenharia de prompt é a prática de formular e ajustar instruções ou perguntas específicas para otimizar a interação com modelos de linguagem. Então você pega um prompt inicial e você vai pensando o que que você pode fazer nele para que a resposta da inteligência artificial seja cada vez melhor. E para isso você precisa considerar tanto o modelo que você está utilizando, como por exemplo o GPT-O da OpenAI, que a gente utiliza quando está ali no ChatGPT, tem os modelos da Cloud, que é o Cloud Sonnet, o Cloud Opus, o Cloud Haiku, tem o GPT Mini, enfim, você tem tanto o modelo quanto as técnicas para poder criar um bom prompt e, com isso, ter a melhor resposta possível
da inteligência artificial, ok? Grosso modo seria isso a engenharia de prompt. Então, por exemplo, a gente tem aqui um prompt simples, explique a teoria da relatividade, e um prompt mais engenhado, né? Explique a teoria da relatividade em termos simples para uma criança de 12 anos, usando exemplos do cotidiano. Claro que isso daqui não é um prompt totalmente engenhado, tem várias técnicas, algumas delas foram aplicadas aqui, ok? Por que isso é importante? Maximiza a precisão, aumenta a eficiência, facilita a criatividade e personalização. Aplicações, desenvolvimento de chatbots. Isso aqui é muito interessante para você que está pensando em, por exemplo, fazer o seu InfoSes. Já falei aqui sobre isso em outros vídeos. É um assunto extremamente importante você que é infoprodutor entender a fundo, porque, na minha visão, em um futuro breve, 2 anos, os infoprodutos eles vão estar migrando para informação mais tecnologia. É você criar um software o qual vai aplicar o seu método para que os seus alunos ou as pessoas que o utilizarem não tenham que entender de fato o seu método, pois ele vai estar automatizado dentro de um InfoSes. E para isso, você provavelmente vai utilizar inteligência artificial. E uma vez que você utiliza a inteligência artificial, a engenharia de prompt ali é crucial para você entregar as melhores respostas para as pessoas que contratarem o seu software. Aqui no caso ele deu os exemplos de chatbots e assistentes virtuais, que é uma coisa que já está bem comum hoje, e principalmente quando você for criar o seu InfoSes. Geração de conteúdo também, o quão mais você quiser automatizar o conteúdo, ou às vezes criar um prompt para facilitar a criação de conteúdo pela sua equipe, então melhor você precisa saber de engenharia de prompt, ok? Educação e treinamento em IA, nem se fala, né, totalmente voltado para o nosso mercado de infoprodutos. Soluções para empresa e automações de processos também entra nessa questão da engenharia de prompt, porque muitas das automações hoje estão sendo facilitadas e algumas delas só estão sendo possíveis por causa da inteligência artificial. E nisso você precisa ser bom em engenharia de prompt para automatizar da melhor maneira possível, ok? E tem alguns princípios que eu acredito serem importantes na engenharia de prompt que eu coloquei aqui, que inclusive tem a ver com essa imagem que eu mostrei para você. É o princípio da lâmpada, que é você trazer clareza, você precisa escrever um prompt que seja claro, né? Exemplo de falta de clareza de um usuário que gostaria de uma cópia para um anúncio. Gere 5 criativos para mim. A pessoa quer um anúncio, mas ela escreve isso como criativo, sendo que criativo é um termo mais comum quando se fala em campanhas de Facebook Ads, né? E, ou seja, não é um prompt claro isso daqui, né? Gere 5 criativos para mim, né? Por mais que você colocasse informações aqui sobre o seu produto, você poderia continuar esse prompt aqui colocando informações sobre o seu produto, ainda assim não seria claro, porque é a palavra criativos e às vezes você só quer a copy, ou às vezes você só quer imagem, né? Então tem muita falta de clareza aqui, eu diria, né? E aqui eu dei um exemplo justamente do que não fazer, porque é mais difícil você dar um exemplo de clareza, né? Do quão claro você está sendo dentro de um prompt. Eu achei mais fácil, na minha opinião, foi mais fácil criar um exemplo negativo aqui do que você não deve fazer, ok? Aí tem a lupa, que são os detalhes, a especificidade do seu prompt. Então, quanto maior a sua lupa, quanto mais detalhes você der, quanto mais específico você for no seu prompt, tende que a resposta vai ser melhor, ok? Aqui no caso eu não vou ler esse prompt aqui não, mas até porque é uma documentação para mim, mas ao invés de, por exemplo, você escrever crie uma cópia para um anúncio em vídeo de 1 minuto, aí eu fui aqui e dei mais contexto, coloquei mais informações, né, para que a inteligência artificial gere uma resposta mais alinhada com aquilo que eu realmente estou buscando. Aí tem o princípio da formiga, que não tem preguiça de trabalhar, não tem preguiça nesse caso de escrever, de pensar, porque escrever isso daqui, ó, já é uma quantidade significativa de texto, principalmente quando você está com um pouco mais de pressa, né? Então você não pode, na minha opinião, você não pode ter preguiça de escrever, de dar detalhes, de ser claro, de ser específico, de utilizar as técnicas, né? Claro que você vai dosar isso no dia a dia e quanto mais experiente você for, você vai conseguir com menos texto, menos escrita, menos esforço, ter um resultado melhor. Mas é porque você já se esforçou bastante aqui na sua mente, já pensou bastante, já testou bastante, já refletiu bastante e você tem essa liberdade de escrever menos, até porque muitas das vezes escrevendo menos
mas escrevendo o melhor que você pode escrever, você tem um resultado mais sofisticado da inteligência artificial. Inclusive, tem um caso aqui no próprio canal, onde primeiro eu coloquei para vocês um prompt para um agente copywriter que ficou gigante, e ao longo do tempo eu fui diminuindo ele, fui colocando ele cada vez menor. Eu deixei ele disponível em alguns dos vídeos passados que eu gravei para você, ok? Então, você não pode ter preguiça de escrever. O exemplo é o princípio da formiga. Aí tem o princípio do cientista, é você estar disposto a fazer experimentos. Tem muito a ver também com o princípio da formiga, né? Que é você não ter preguiça de escrever, de dar detalhes, de ser claro, de procurar ser claro naquilo que você pede para a inteligência artificial. E o do cientista, que é você experimentar diferentes modelos, diferentes formatos, diferentes formas de pedir a mesma coisa, enfim, você está sempre experimentando. Esses são os princípios que tem tudo a ver com essa imagem aqui. A formiga, no caso, representa o trabalho, o esforço, o jaleco aqui representa o cientista, a experimentação, a lupa representa os detalhes, a especificidade, e é lamparina isso daqui, né? Essa luz aqui, a lamparina, representa a clareza, ok? Então, esses daqui são os princípios de uma boa engenharia de prompt, ok? Agora vamos para as técnicas, né? Uma bem comum aqui é a técnica da persona, consiste em você pedir para o modelo, para LLM, o Large Language Model, responder com base na descrição de um perfil fornecido. Você pode ser muito detalhista no perfil que deseja que o modelo assuma, ou pode pedir que as respostas sejam dadas de acordo com determinada pessoa, a qual o modelo tem informações suficientes. Ou seja, você pode tanto fazer assim, ó, me responda como um empresário bem-sucedido, dono de 10 empresas em ramos diferentes. Você pode pedir para que a inteligência artificial assuma esse papel. Ou também pode fazer algo que seria mais ou menos equivalente e fazer isso daqui. Ó. Me responda como se você fosse o Alex Hormozzi. Não sei se é osmose ou... Não é osmose, não. É hormose mesmo. Eu acho que está certo. Enfim, que no caso seria uma pessoa considerada um empresário bem-sucedido, ok? Então seriam prompts seriam personas mais ou menos equivalentes, a depender, claro, do objetivo que você tem aqui com a inteligência artificial, que nesse caso poderia ser pedir conselhos sobre alguma ideia que você está tendo para o seu negócio, ok? Isso, inclusive, é bem comum entre empresários. Você cria uma persona e, obviamente, detalha ela muito bem, e você pode chamar essa persona de empresário, de CEO, enfim, e você pode jogar para essa persona algumas dúvidas que você tenha com relação ao seu negócio para que ela te responda da maneira mais adequada possível, né, para você, enfim. Então, tem a técnica da persona. Tem aqui a técnica do comportamento. É a especificação de como o modelo vai tratar você. Então, um exemplo aqui, ó. Eu preciso que você sempre justifique suas escolhas. Vamos supor que para dado pedido, ou dada conversa, ou dado objetivo que você tem com a inteligência artificial, você não quer apenas que ele faça uma certa lista de alguma coisa para você. Você quer que ele faça essa lista e que ele justifique o porquê cada item daquela lista está na lista, ok? Então, é um comportamento que ele pode assumir com você. Outro exemplo, quero que você dê explicações como se fossem para uma criança de 10 anos. Então, vamos supor que você está estudando sobre algum tema complexo e você está no início, e você pode pedir para ele esse comportamento de explicar, de dar explicações como se você fosse uma criança de 10 anos, ok? Tem aqui a técnica do cenário, que consiste em você desenhar um cenário específico que o modelo deve considerar para elaborar uma resposta. Vamos para o exemplo. Imagine que você é um nerd na Amazônia. Descreva os desafios de plantar alimentos. Então imagine aí uma pessoa que passa o tempo todo estudando, talvez jogando videogame, estudando, enfim. E essa pessoa lá na Amazônia, como que ela iria fazer para se virar, né? Então você coloca um determinado cenário para a inteligência artificial e a partir desse cenário você faz perguntas, né? E obviamente você precisa utilizar a sua imaginação, porque diversos, na verdade, infinitos cenários podem ser criados, ok? E isso daqui é apenas uma técnica, né? Eu ainda não estou com foco aqui em te mostrar
como que seria isso na prática. Esse vídeo aqui é um vídeo mais para mostrar para você as peças do quebra-cabeça, ok? Então fique atento em entender que técnicas existem e mais ou menos como você pode aplicar aí no seu negócio ou para cada caso seu com a inteligência artificial. Vamos lá, a técnica do contexto. Essa palavra aqui, eu vou abrir um parênteses, essa palavra ela é muito utilizada para se referir, às vezes, ao prompt todo, às vezes a uma parte específica do prompt. Neste caso aqui, como uma técnica da engenharia de prompt, eu me refiro a ela no seguinte sentido. Consiste em você explicar como a resposta que a inteligência artificial vai passar para você, ou como que a tarefa fornecida, feita, realizada pelo modelo será utilizada, ok? Então é você explicar como que aquilo será utilizado. Por exemplo, você pede uma copy para inteligência artificial e ela vai gerar essa copy para você. Se você fala para a inteligência artificial como que você vai utilizar essa copy, ela tende a melhorar a resposta para você, ok? Ela tende a, por exemplo, te dar uma dica e outra, ela tende a te alertar com relação a um ponto e outro, ok? Então, você dando esse cenário, isso pode causar uma resposta melhor da inteligência artificial. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, como eu disse para você, quer dizer, como você já sabe, isso aqui é engenharia de prompt. É você engenhar o seu prompt, é você entender quais as peças vão deixar o seu prompt o mais sólido, o mais bem estruturado possível, ok? Às vezes você vai precisar pensar muito bem em termos de contexto dentro desse sentido que eu estou explicando aqui para você, e às vezes isso não vai fazer diferença no seu prompt, ok? Um exemplo. Vou criar uma campanha de marketing direto. Terei anúncios para o meu público-alvo que o levarão para a minha página de vendas. Eu quero que você me ajude com a copy dos anúncios. O pedido, a tarefa, foi só isso daqui que eu estou selecionando agora. Mas eu apliquei aqui, eu coloquei essas outras frases aqui de contexto, essas que eu estou selecionando aqui agora, ok? Informações é quando você passa informações que são necessárias que a inteligência artificial consulte para poder realizar a tarefa que você está pedindo. Isso tem muito a ver com RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation. Generation, que é basicamente você passar algum tipo de informação que, via de regra, são informações dinâmicas para o seu prompt. Eu, inclusive, vou mostrar o exemplo que eu vou mostrar aqui tem até uma pitadinha de RAG, né? Só que lembrando, o RAG aqui, ele é algo que é mais discutido quando você está falando de software, porque tende que você utilizando uma técnica dessa é porque você está utilizando algo muito dinâmico. Então, a partir de alguma entrada do usuário, faz alguma pesquisa em algum banco de dados, retorna informações e aquelas informações são colocadas no prompt, ok? Quando se fala em RAG, geralmente é nesse contexto que a gente fala. Mas aqui, no caso, a técnica é de informações, porque às vezes você precisa passar informações que a inteligência artificial, que o seu prompt vai utilizar, para que você obtenha a melhor resposta possível, ok? Então, basicamente são informações que devem ser consideradas na elaboração das respostas do modelo. Vamos lá. Próximo. Formatos. Você pode solicitar que a saída seja fornecida em formatos diferentes. Que formatos são esses? São listas, são tabelas, parágrafos curtos, markdown, ou até mesmo você vai estabelecer um estilo próprio de formatação, né? Aqui a gente tem um exemplo de formato comum. Ó, cria uma tabela com 10 ganchos de anúncio, né? Vou até colocar aqui, ó, para anúncios. A segunda coluna será a justificativa da sua escolha. A terceira será uma nota para o potencial do gancho. Isso aqui é um prompt muito simples, só para exemplificar essa questão dos formatos, como que você pode pedir os formatos, ok? O que seriam os formatos? É muito comum listas, é mais ou menos comum tabelas, é comum o Markdown, pelo menos para mim é comum, não sei se para você, mas enfim. E você pode criar o seu próprio estilo de formatação, ok? Restrição criativa, né? Constraint prompt. Consiste em você pedir uma tarefa ao mesmo tempo que estabelece uma restrição com o objetivo de obter uma resposta criativa. Exemplo, crie 10 ganchos de anúncios que comecem falando sobre o céu. Então, eu estou colocando uma restrição. Qual que é essa restrição? Comece falando sobre o céu. Então, estou colocando essa restrição porque
Dentro dessa restrição, eu quero encontrar ali algo que seja criativo falando sobre o céu, ok? Restrição criativa. O K-Shot Prompting, conhecido como Zero Shot Prompt e Few Shot Prompt. Esse K-Shot Prompt, infelizmente, eu esqueci o nome da pessoa que me passou essa nomenclatura e eu achei ela muito legal, porque ele justifica que, ao invés de você utilizar Zero Shot Prompt ou Few Shot Prompt, que seria zero shot, ou seja, zero exemplos, ou poucos exemplos, de few, no caso, seriam poucos exemplos. É melhor usar o K, e o K seria a quantidade de exemplos. Então fica K shot prompt, ok? E esse K é uma letra bem comum para representar esse tipo de coisa. Esqueci o nome dele, eu sei só que ele é descendente de árabe. Se você estuda sobre inteligência artificial, vai saber sobre quem eu estou falando, né? Porque ele está gravando vídeos mais frequentemente sobre inteligência artificial. Enfim, consiste em fornecer exemplos para o modelo utilizar como base na hora de elaborar uma resposta. Isso daqui também é algo bem comum. Quem já estudou minimamente sobre engenharia de prompt já caiu nessa técnica aqui. Aqui eu vou ler o exemplo. Crie 5 headlines criativas para um blog de viagens, seguindo o estilo dos exemplos abaixo. Exemplo 1, Mochileiros Unit. 10 destinos que não vão quebrar o seu cofrinho. Sabores do Mundo, uma jornada gastronômica por 5 países. Enfim, você passa exemplos. Aqui no caso, eu pedi a criação de headlines e passei exemplos de headlines, mas você pode pedir qualquer coisa e passar exemplos de respostas sobre essa coisa que você está pedindo, ok? Templates. Templates é uma mistura dos exemplos, que são os caixotes, né? Caixote prompt, few shot prompt, zero shot prompt, ok? É uma mistura dos exemplos com a formatação que, deixa eu ver, eu já coloquei aqui, ó, com os formatos, ok? Então, é uma mistura dos exemplos com formatos. Para dizer como você deseja a resposta. Pode ser usado com algo mais simples, como headlines, e documentos maiores, como contratos. Exemplos para headlines. Crie 3 novas headlines. Use o modelo. Como? Aí aqui o desejo, mesmo que objeção. Que é uma fórmula bem básica de headlines, né? Exemplo de headline para jornalismo. Quem fez o quê, em, onde, por que razão. Exemplo para criação de uma hipótese científica. Se, condição, então, efeito, porquê, causa, ok? Então você pode pedir para, por exemplo, ele pensar em uma hipótese científica e formatar para você dessa forma aqui, ok? Com esse template aqui. Restrições. São comandos que especificam o que a IA não deve fazer. Você pode ter uma ou mais restrições. Isso aqui é algo comum quando eu peço para IA Copies, né? Não use emojis. É algo comum. Vamos aqui para o próximo. Variações. Consiste em pedir a mesma coisa de formas diferentes. Então, se você já pediu dessa forma aqui, ó, como uma pergunta, quais são os benefícios de meditar? Aí você pode depois solicitar de uma outra forma. Liste 3 benefícios práticos da meditação para o dia a dia. É você pensar em jeitos diferentes de pedir a mesma coisa, ok? Talvez essa técnica aqui devesse estar na parte de iteração, ou não. Enfim, por isso que você precisa se inscrever no canal aqui, porque esse tipo de questão vai sempre evoluindo, né? E repare aqui, eu vou abrir um parênteses agora, eu procurei fazer uma separação que você não encontra em outros vídeos por aí no YouTube, que é a separação entre técnicas de prompt, que você vai utilizar para elaborar um prompt e buscar a melhor resposta com apenas um prompt, e tem as técnicas de interação, porque na maioria das vezes, principalmente quando você está começando a criar o seu prompt com um determinado objetivo, você não vai ter a melhor resposta daquele prompt. Aí, então você precisa iterar, ok? E eu fiz esse trabalho de quebrar técnicas que são específicas para você construir um prompt e buscar a melhor resposta possível daquele prompt que você está construindo, e as técnicas de iteração, que é quando você não tem a melhor resposta do primeiro prompt e talvez você nem esteja buscando a melhor resposta possível, porque isso dá muito trabalho, aí você tem as técnicas de iteração, ok? Que podem, inclusive, ser utilizadas para você entender melhor como a inteligência artificial se comporta e
criar e melhorar ainda mais o prompt que você utilizou lá no início, ok? Enfim, aqui tem as variações. Depois, simplifique o complexo. Então, consiste basicamente em você dividir uma tarefa em etapas. Exemplo, como ganhar dinheiro online, dividindo em etapas. Na verdade, aqui na primeira etapa, ou uma das etapas, né, explique como criar um e-book, que seria para ser vendido e, com isso, ganhar dinheiro online, ok? Enfim, você quebrar esse processo em etapas. Claro, você pode utilizar a própria inteligência artificial para entender em quais etapas você vai quebrar e depois pegar cada etapa e ir destrinchando ela, ok? Vamos lá. Cadeia de pensamento, né? Consiste em você incentivar o modelo a pensar em voz alta. A ideia é que, ao explicar o processo para chegar à resposta, o resultado seja melhor. Então, ao invés de você utilizar um prompt do tipo calcule a soma dos números de 1 a 100, você faz o seguinte: calcule a soma dos números de 1 a 100. Explique cada passo do seu raciocínio. Aí ele vai colocar cada etapa do raciocínio. Assim, você tem condições não só de obter uma melhor resposta do modelo, como também, caso você esteja estudando sobre alguma coisa, você entender como que a inteligência artificial chega a uma determinada resposta, ok? E por fim aqui, eu não sei se isso merecia estar aqui na questão de técnicas, mas é basicamente você analisar o resultado. Isso aqui consiste até no princípio do experimento, né? Talvez eu até tire aqui deste documento futuramente, ok? Consiste em observar padrões nas respostas para ajudar a refinar os prompts, ok? Enfim, vamos aqui para a parte de iteração e refinamento. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é pensar junto com a inteligência artificial. Você deixa o modelo saber que, basicamente, é você deixar o modelo saber que você tem dúvidas sobre algo. Isso daqui é muito importante. Ontem mesmo, eu estava utilizando o Cloud e ele me deu uma resposta que eu achei bacana. E eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta que não tinha um comando especificamente, era basicamente uma pergunta mesmo sobre a resposta que ele tinha colocado acima. E o Cláudio, ele simplesmente me pediu desculpas, dizendo que, olha, realmente esse caminho que a gente seguiu, aquelas questões que você já deve ter se deparado ao interagir com a inteligência artificial, sendo que eu estava simplesmente fazendo uma pergunta, mas ele entendeu que eu estava duvidando da resposta dele. Né? Então, para que isso não aconteça com você, você precisa deixar mais claro, isso é o princípio da clareza, que você tem simplesmente uma dúvida sobre o que ele acabou de te responder, ok? Então, enfim, isso é algo que acontece às vezes. Na minha opinião, comumente é mais comum acontecer no cloud, né? O cloud é um modelo muito bacana, mas neste caso específico é comum acontecer. Você simplesmente faz uma pergunta e ele já entende que você subentendeu que a resposta dele está errada, ou está ruim, ou está incompleta, e ele já vai pedindo desculpa e tentando reelaborar a resposta que ele deu. Inclusive, engraçado que nesse caso, a reelaboração da resposta dele foi pior. Enfim, eu tinha gostado da resposta do Cláudio, e pela forma como eu perguntei e questionei ele, e não foi uma forma abrupta, não foi uma forma imperativa de questionamento, né? Não foi uma forma irônica, foi uma pergunta simples e honesta. Ele já entendeu que eu queria mudar o resultado ao invés de responder simplesmente a minha pergunta. Então, isso aqui é uma coisa bacana para evitar esse tipo de situação. Então, geralmente eu falo, ó, eu tenho uma hipótese. Se fizermos X, o resultado será Y? Eu posso, aqui no caso seria uma pergunta, né? Se fizermos X, o resultado será Y? Como eu disse aqui que é uma hipótese, ele vai entender que ele precisa comentar isso para mim, ok? Ele tende a entender que eu quero um comentário dele. Eu não estou fazendo uma afirmação, não estou fazendo um pedido direto. Eu quero que ele comente sobre isso. Eu estou pensando junto com a ferramenta. Outro exemplo, será que não fica melhor se fizermos X? Inclusive, a minha pergunta para o Cláudio ontem foi algo mais ou menos nessa linha aqui, ó. Só que como eu não escrevi essa parte aqui, ó, quero sua opinião, que foi uma coisa que eu fiz depois, eu editei a mensagem, fiz depois e funcionou. Como eu não coloquei na primeira tentativa isso daqui, ele já foi achando que eu não tinha gostado da resposta que ele havia acabado de me dar, né? Enfim, isso aqui é uma coisa legal que eu utilizo muito para pensar junto com a inteligência artificial, ok? Simplificação
consiste em você pedir que o modelo deixe a resposta mais simples. Exemplo, revise sua resposta anterior e deixe-a mais concisa. Explique isso de forma mais acessível para um público leigo. Explique essa ideia como se estivesse falando para uma criança de 10 anos. Acredito que, se você utilizou minimamente inteligência artificial, você já pediu algo nesse sentido. Aprofundamento consiste em você pedir mais explicações sobre o pedido anterior ou sobre algum ponto específico. Você também já deve ter feito isso. Aprofunde mais sobre o ponto X mencionado. Quais as alternativas para X? Enfim, é um aprofundamento. Inovação. Isso aqui eu aprendi com a Adapta. Inclusive, aqui, ó, gerei essa imagem aqui no Adapta One. Se você quiser assinar, aqui na Adapta, aqui é o momento jabá aqui do vídeo. Se você quiser assinar, vai estar aqui na descrição o link para você assinar o Adapta. Hoje, ele está um valor menor que o ChatGPT, né? Agora que o dólar está a R$ 6, está menor que o ChatGPT, e tem mais recursos, né? Aqui, como você pode ver, você tem modelos diferentes. A gente tem o próprio modelo GPT-4o, que é o modelo que você tem disponível quando você assina o ChatGPT. Você tem o Claude Sonnet também, que é um excelente modelo. Tem o Gemini, tem o Llama, tem o Perplexity. O Perplexity aqui, eu não gosto muito da pegada aqui do Adapta. Eu acredito que talvez eles melhorem isso no futuro. Eu prefiro usar aqui, ó. Eu uso o Perplexity aqui no modo gratuito dele também, muito bom para fazer pesquisas, ok? Mas enfim, tem o Perplexity também. Tem os geradores de imagem muito bons aqui, ó. Esse modelo, por exemplo, o Flux Pro. Eu gosto do estilo de imagens que ele gera para mim, ok? São imagens muito bacanas. Sem contar alguns outros recursos aqui, como por exemplo, contextos. Isso é uma coisa que não tem, pelo menos dessa forma, não tem no ChatGPT. Tem os experts, que são equivalentes aos GPTs do ChatGPT. Enfim, tem a biblioteca de prompts aqui também. Sem contar que tem tanto a sua biblioteca que você vai criando, quanto você pode explorar a própria biblioteca da ferramenta. E eles estão soltando uma funcionalidade nova. Aqui no caso eu vou clicar em Experts. Uma funcionalidade nova, onde você pode descobrir, aqui no caso Experts, né? Deixa eu ver se tem prompts também. Será que tem? Aqui, eles mudaram aqui, ó. Eles mudam muito aqui, porque o software está em constante evolução. E eu vou clicar aqui em novo chat. Aqui em prompt. Não, aqui eles ainda não mudaram muito, mas tem aqui ó, essa abinha aqui, ó, Adapta, onde você pode explorar os prompts deles, ok? Enfim, sem contar que existem vários cursos de inteligência artificial que você ganha ao assinar a ferramenta. E essa técnica aqui de interação eu aprendi com eles. É óbvio, né? Sobre várias outras técnicas aqui, tanto de interação quanto técnicas de engenharia de prompt, eles discutem lá. Né? Muito eu aprendi lá. Aqui, no caso, é a minha visão sobre engenharia de prompt. Muito eu aprendi lá e eles discutem muito lá. Algumas das que eu falei aqui para você estão lá, mas não necessariamente eu aprendi lá. Eu fui aperfeiçoando por materiais que estavam lá, né? Enfim. Tem a técnica da inovação, que consiste em você solicitar que o modelo faça uma combinação inusitada. Por exemplo, como eu posso combinar o conceito A e B para conseguir X? A partir de algumas respostas que você já teve da inteligência artificial, de uma conversa que você está tendo com a inteligência artificial, vai chegar ao ponto em que você vai ter dois conceitos ou duas coisas no meio daquela conversa e você pode pedir para que elas sejam combinadas com um determinado objetivo ou até sem objetivo nenhum. Enfim, aplicação prática. Outra coisa que eu aprendi exclusivamente com a Adapta, lá com a newsletter da Adapta. Consiste em você pedir instruções específicas sobre como colocar algo em prática. Exemplo, como eu crio um MVP para colocar isso em prática? Crie um plano de 30 dias com meios de medir o meu progresso. Qual o mínimo necessário para colocar isso em prática? Então, depois de uma conversa que você teve com a inteligência artificial, chega um momento que você já está munido de informações e pede clareza sobre como colocar aquilo tudo em prática, ok? Contrapontos e críticas. Consiste em você pedir ao modelo para apontar os pontos fracos de algo que você está pensando. Eu utilizo isso muito com as copies. Eu escrevo uma copy, ou seja para anúncio ou para uma página de vendas, e peço para a inteligência artificial apontar para mim problemas
nessa copy que eu escrevi. E algumas vezes eu peço para que a minha persona aponte esses problemas para mim. Lembra que aqui no canal eu já ensinei para você a criar uma persona. Você pode pegar essa persona, que não é nada muito complexo de ser criada. Basicamente você dá algumas instruções para a inteligência artificial e pede para gerar uma persona para você. Você pode pegar essa mesma persona, talvez completa ou talvez até uma versão resumida, aí abrir uma outra conversa, pedir para que a inteligência artificial assuma aquela persona, para que ela passe a te responder como se fosse um cliente seu, e a partir daí ela passe a te entregar opiniões, ela passe a te dar opiniões como se fosse o seu cliente, ok? É uma coisa muito bacana aqui para pedir críticas, né? Contrapontos e críticas. Um exemplo, né? Qual a objeção do prospect poderia me surpreender? Levante 3 problemas da minha estratégia, né? São exemplos aqui bacanas. Teste simultaneamente, se você quer de fato testar e levar o seu prompt ao melhor que você pode utilizar ferramentas como, por exemplo, o Playground da OpenAI para conseguir utilizar modelos diferentes e entender como que é a resposta de cada um. No caso da OpenAI, claro, você vai conseguir respostas apenas do modelo da OpenAI. Mas com certeza tem ferramentas as quais você pode colocar um do lado da outra para poder fazer essa comparação. E o próprio Adapta One te dá, de certa forma, essa possibilidade. Eu posso, com o mesmo prompt, eu posso colocar aqui no Cloud Sonnet, posso colocar no GPT, no Gemini, no Llama, e entender qual vai dar a melhor resposta para mim, ok? Inclusive, eu constantemente estou utilizando uma inteligência artificial e outra aqui nos meus favoritos aqui. Tem várias, porque a cada momento eu abro uma e faço um teste, enfim. É uma coisa legal para você que quer se aprofundar. E aqui tem o prompt mestre aqui. Eu não vou executar ele aqui para esse vídeo não ficar ainda mais longo, e eu acho que o propósito desse vídeo aqui é mais te passar as técnicas e te passar esse documento para você fazer o download, mas aqui o prompt mestre que eu estou utilizando no momento. E para que seria um prompt mestre? É quando você tem algo que você quer fazer com mais carinho, que você quer extrair o máximo da inteligência artificial, como, por exemplo, gerar a copy para uma página de vendas, gerar um anúncio, enfim, no meu caso eu penso muito em termos de copy, né? Mas pode ser para, enfim, diversas outras atividades que a inteligência artificial possa te ajudar. Então aqui tem o prompt mestre, onde você vai basicamente estabelecer o contexto, onde você vai utilizar aquilo que a inteligência artificial vai te entregar, como eu expliquei anteriormente. Tem a tarefa, aquilo que de fato você quer que a inteligência artificial te entregue. Você pode tanto passar em um prompt só, como pode passar todas as informações e depois pedir a tarefa, né? Mas aqui, como é o prompt mestre, você já passa a tarefa junto com o prompt. Tem a persona, a qual você quer que a inteligência artificial assuma. Tem o comportamento com o qual ele vai assumir para poder te responder. Tem as restrições que você quer que a inteligência artificial obedeça. Tem a formatação, como que você quer que a inteligência artificial te entregue a resposta, ok? Aí aqui tem um exemplo mais prático. Aqui no caso eu coloquei a tarefa no início. Como você pode ver, a ordem não importa tanto assim, apesar de que eu gosto muito de seguir determinada ordem. Nesse caso aqui eu achei mais interessante. Na verdade, isso foi até... Eu esqueci de trocar isso daqui, ó. Eu acho mais interessante passar a tarefa primeiro e depois dizer onde ela vai ser utilizada. Mas aqui é basicamente um exemplo mais prático para você poder executar aí. Inclusive, essas informações aqui, ó, eu fui alcançando com muita técnica de engenharia de prompt. Essas informações que estão aqui são as informações que, acredito eu, serem a mínima quantidade de informações o possível que me possibilita, nesse caso, extrair uma boa copy, uma copy de um anúncio, e me possibilita também fazer automações, porque em breve eu quero construir um ambiente, uma plataforma, um sistema, o qual eu consiga otimizar o máximo possível de coisas, e para isso eu preciso de um prompt o mais enxuto possível, que me dê o melhor resultado possível. É um trabalho que eu ainda estou desenvolvendo, isso daqui eu considero ser um bom meio do caminho, né? Quer dizer, um bom meio do caminho é estranho, né? Mas, enfim, eu acredito que eu estou na direção certa, porque essas informações aqui são informações que já estão gerando excelentes anúncios de uma tacada só. Eu simplesmente coloco esse prompt e ele já me gera um excelente anúncio.
e eu tenho a possibilidade de automatizar isso daqui, ou seja, de criar o meu InfoSess, o qual eu mencionei com vocês, ok? Aí depois tem a persona. Neste caso aqui é uma persona que eu já entreguei aqui no canal outras vezes, persona do copywriter. Comportamento, a restrição e a formatação, ok? E aqui tem algumas referências, que é o meu uso no dia a dia. O próprio ChatGPT, eu pergunto muito para ele para estudar a engenharia de prompt também, ok? Gatilhos de interação, algumas das coisas que eu coloquei aqui, e eu até mencionei os momentos, eu aprendi com essa newsletter da Adapta. Os 4 Is para prompts perfeitos. Isso daqui entra naquela questão que eu falei no início do vídeo, onde você, em alguns momentos, em alguns vídeos no YouTube, e nesse caso dos 4 Is, você tem prompts que não são o mais específico possível, não estão ali com o maior nível de detalhe possível, de técnicas, te mostrando quais técnicas são aplicadas, mas resumem bem como você pode criar um bom prompt, ok? Só que aqui, nesse caso, nessa aula aqui, o que você viu é algo mais avançado do que isso. E tem o curso deles, Masterizando IA Generativa, que uma vez que você assinar o Adapta One, você vai ter acesso, ok? Então, lembrando, se você quiser assinar o Adapta One, está aqui na descrição. Se você precisar de alguma consultoria, assessoria ou alguma peça de marketing, meu contato está aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Até um outro momento, até um outro vídeo. Falou!